Torcida que canta e vibra, vocês estão bem? Eu sou o Vinícius Ghiseline e hoje tem Palmeiras e Vasco da Gama. Palmeiras precisando da vitória, vem algumas novidades aí, tem algumas baixas. Vamos falar desse jogo, mas primeiro, já sabe, né? Deixa o like, se inscreve no canal, a gente tá bem perto dos 4.000 inscritos. Estamos com a meta dos 5.000, mas pô, bora fazer chegar nos 4.000. Falta pouco, então dá essa força. Quem puder, a gente tem agora o botão hypar, então deixa o hype aí para fazer esse vídeo chegar ao máximo de pessoas possível. E também o plano de membros, por apenas R$ 3,99 você pode se tornar membro do canal Porco em Debate. Pô, é o plano de membro mais barato do Brasil. Você tem a oportunidade de fazer parte do grupo do WhatsApp, fazer parte das nossas lives, que em breve a gente vai estar começando lives semanais contínuas. E também algumas novidades estão vindo aí com parcerias que a gente está fechando, beleza? Bora falar de Palmeiras e Vasco. Palmeiras que deve ir com força máxima dentro daquilo que tem liberado para jogo. A gente já sabe da notícia do Lucas Evangelista, que infelizmente teve uma lesão bem séria, um descolamento do músculo da coxa, que vai tirar ele do resto da temporada dos gramados, vai passar por cirurgia e menos mal que o Palmeiras contratou e se preparou essa temporada. E aí é o que a gente cobrava em outros momentos, a questão do planejamento. Houve planejamento. Hoje o Palmeiras tem o Andreas Pereira que pode fazer essa função. E eu espero que seja ele que faça essa função. Eu espero que o Abel não venha querer inventar com 2 volantes de contenção, que deixe esse time um pouco mais móvel, que vinha vindo bem também e coloque o Maurício de repente na frente. A gente tem como dúvida o Piquerez e o Kelvin, né? O Piquerez teve um entorse no joelho lá, já foi diagnosticado que não é nada sério, nada grave, graças a Deus, porque é um jogador indispensável para esse Palmeiras atual. Porém, a gente ainda não sabe se ele pode ser poupado para o jogo contra o São Paulo ou se ele vai para jogo hoje. E o Kelvin, que se machucou contra o River Plate ainda no primeiro jogo, jogou o segundo jogo das quartas de finais no sacrifício, mas no último domingo foi poupado contra o Bahia. A gente tem como dúvida se vai ser poupado ainda e como dúvida também aquilo que o Abel vai fazer. Fato é, para o Palmeiras é indispensável a vitória. O Palmeiras precisa da vitória hoje a qualquer custo. O Palmeiras vem de um péssimo resultado, embora com um adversário chato, um gramado pior ainda, ridículo. Sem falar as declarações do Rogério lá, que é papo para outro vídeo, mas totalmente hipócrita. E o Flamengo venceu os lixos, né, infelizmente. Então abriram novamente 5 pontos aí, eles têm um jogo a mais. O Palmeiras tem tudo para diminuir essa diferença aí, ganhando o seu jogo a menos, diminuir para 2 pontos e aí deixar pelo confronto direto. O fato é, o Palmeiras não pode mais deixar pontos pelo caminho para não deixar o Flamengo desgarrar. Além do que, o Palmeiras vai pegar um Vasco que vem de uma sequência boa. O Vasco empatou com o Flamengo, o Vasco ganhou do Cruzeiro. Se o Palmeiras ganhar do Vasco hoje, o Palmeiras joga uma pressão lá pro Flamengo e Cruzeiro que se enfrentam amanhã. Então, é uma rodada importantíssima, tendo em vista o momento que a gente está atravessando da temporada, tendo em vista que agora é o momento de olhar um pouco pro brasileiro, que a Libertadores é só lá no dia 23 contra a LDU, então a gente tem esse momento. E queria falar também um pouquinho sobre a novidade do calendário, né? Samir Chaldi, se não me engano, alguma coisa assim, o nome do novo presidente da CBF, ó, vou reverenciar, parabéns, viu, cara, parabéns. É raro a gente poder falar bem, e eu acho que quando acerta a gente tem que falar, tá? Ah, mas ele inseriu mais um campeonato. Ele inseriu mais um campeonato para outros times, não necessariamente para os grandes disputarem. Ele inseriu para que os clubes pequenos que ficariam sem calendário não fiquem sem calendário a temporada toda. E aí vai acontecer de um grande disputar, se ele não tiver campeonato para disputar, se ele não disputar nem Libertadores nem Sul-Americana. Aí realmente ele vai ficar com o campeonato esvaziado o ano inteiro, só com o Campeonato Brasileiro para disputar, e aí ele vai disputar essa Copa Sul-Sudeste, que eu acho bem interessante, viu? Se a gente parar para ter em mente que a gente vai ter os times do Sul, Grêmio, Inter, Curitiba, Atlético Paranaense, os times do Rio, Flamengo, Vasco, Botafogo, Fluminense é tão pequeno que a gente até esquece. Os clubes de Minas. Então, assim, a gente vai ter um campeonato interessante, embora esses times não vão participar, mas é muito interessante para um Ponte Preta,
para um Guarani, para uma Portuguesa, que não tem série, esses times poderem disputar. Eu acho muito legal. E principalmente a redução dos estaduais, o Campeonato Brasileiro se estendendo o ano todo, as paradas para a data FIFA, a possibilidade que já vem sendo ventilada, ele já falou que vai implantar, e aí agora eu começo a acreditar no presidente, porque realmente ele parece estar fazendo mesmo, ou se mexendo para conseguir fazer a implementação do impedimento semiautomático e quem sabe o fair play financeiro, que aí eu até entendo que é algo mais a longo prazo, você não adianta você simplesmente jogar um fair play financeiro agora aí, e falar se adequem, porque você precisa de um prazo para as pessoas irem, para os times irem se adequando. Não era para a gente estar nesse momento, mas a gente sabe a realidade do nosso futebol. O Palmeiras e o Flamengo são clubes à parte, não vivem essa instabilidade, mas o resto do nosso futebol vive e precisa de um período para adequação. E a gente torce para que dê certo, né? A gente torce para que dê resultado. Assim esperamos para que o nosso futebol fique cada vez mais forte. A gente viu lá no Mundial de Clubes que em igualdade de competição, de condições, se a gente não joga de igual para igual com os grandes clubes, a gente consegue diminuir bem essa diferença, essa desvantagem. Achei bem interessante essas movimentações do presidente da CBF. Parabéns, é isso. Avante palestra em busca dos 3 pontos hoje, de qualquer jeito.